Boa noite. Hoje iremos conversar um pouco sobre a caridade. A caridade é a ação que faz o bem. Ela está proposta no Evangelho como sendo o nosso mecanismo, a nossa alternativa de chegar ao céu. E a gente pode fazer a caridade, pode trazê-la à nossa vida de várias formas. Nós podemos fazer a caridade de forma material, que é a caridade que a gente costuma ver. A caridade em que a gente dá para as pessoas aquilo que elas precisam ou aquilo que a gente consegue dar. Essa é a caridade material. Mas o Evangelho nos traz uma caridade que é um pouco mais profunda, que exige de nós, às vezes, um pouco mais de trabalho e de dedicação, que é a caridade moral. Na caridade moral, nós podemos exercitar o acolher, o olhar para o outro, o dar significado à nossa vida, a partilha com as pessoas. Na caridade moral, nós temos tolerância, nós temos afeto, porque nós olhamos para os outros com os olhos que olhamos para nós. E como diz o Evangelho, amemo-nos uns aos outros e façamos ao outrem o que queríamos que fosse feito. Às vezes ficamos esperando que todo mundo que esteja perto de nós, ou as pessoas que conhecemos, tenham afeto, carinho e tolerância com a gente. Mas esquecemos que quando somos tolerantes com o outro, estamos fazendo muito mais, porque estamos fazendo por ele e por nós, para a nossa evolução. Claro que viver no mundo, principalmente num período de dificuldade, num período de inconstância, e ser caridoso moralmente, às vezes é um pouco difícil, porque diante do dia a dia, diante das vivências, diante das coisas que nos acontecem, temos o direito, e faz parte, ficarmos irritados, ficarmos brabos. E eu costumo dizer que ficar triste com o que é triste da vida é normal. Ficar brabo com o que é de ficar brabo na vida é normal. Então esses sentimentos que vêm, eles fazem parte da nossa constituição humana, eles são da gente e está tudo certo em senti-los. Mas o que a gente faz com isso que a gente sente, quando alguém nos fala, quando alguém nos olha, ou quando a gente vê alguma notícia, ou quando a gente vê uma informação nas redes sociais, o que a gente faz com o que a gente sente diante daquilo que a gente viu? A gente pode revidar, a gente pode voltar raiva, a gente pode julgar, mas a gente pode também respirar fundo naquele momento. E quando a gente respira fundo diante do momento de raiva, e a gente faz assim, ó. Por isso até que tem aquela brincadeira que se faz nas redes sociais, que é respira e não pira, na ideia de que quando a gente respira fundo, a produção do hormônio do estresse, que é o cortisol, diminui e o nosso corpo se reorganiza. E dá um tempinho para a gente pensar naquilo que a gente pode e quer realmente fazer diante daquela situação. E diante de uma situação, nós podemos, depois de respirar, mandar um pensamento bom, por exemplo. Tinha até uma comunidade, para quem é dos tempos do Orkut, que dizia assim a você, que quando a gente ficava angustiado com alguém, a gente dizia assim, fique bem e bem longe. Da ideia que a gente às vezes não precisa conviver tão perto com quem nos causa angústia, mas a gente pode tolerar, mandar um pensamento bom. E aí vem as formas de fazer a caridade. Nós podemos fazer caridade em pensamento, que foi isso que eu acabei de falar. Essa caridade é mandar um pensamento bom, uma oração, mandar uma boa energia para aquela pessoa ou para aquela situação. A gente sabe que o nosso pensamento, ele não fica restrito à nossa cabeça e a esse espaço. O nosso pensamento é uma onda que se propaga por todo o nosso corpo e também se propaga no ambiente. Quando eu tenho um pensamento bom, um pensamento de amor, é uma onda de alta frequência, então ela vai longe. Por isso, às vezes, quando a gente manda um pensamento bom para uma pessoa, logo depois a gente encontra ela, ou quando a gente pensa ela daqui um pouco, estava pensando em você e encontra a pessoa. A gente, por afinidade, se atrai. Então, o amor nos une, o amor nos torna melhores, e mandar pensamentos bons em situações de raiva, de estresse, pode modificar aquela situação. Porque se eu estou bravo e a outra pessoa está brava, ou se todos estamos angustiados, nós criamos aquela sintonia, aquela energia. E às vezes é o que falta, ou o gatilho que falta para alguém descompensar, ou algo muito ruim ser feito. Se um de nós naquela situação respirar e transformar aquele padrão de pensamento, a gente pode modificar aquela situação. Então a caridade por pensamento.
Eu posso também fazer a caridade por palavras. E eu posso fazer a caridade por palavras dando uma palavra de apoio a uma situação ou uma pessoa que está no momento de dificuldade. E aí a gente percebe que quando tu olha para as redes sociais ou para a fala de alguém, quanto mais raiva ela fala, maior é o sofrimento que ela está vivenciando. Quanto mais irritado alguém está, quanto mais jogando no mundo os seus problemas, ou as suas dificuldades, ou os seus medos uma pessoa está, maior é o sofrimento dela interno, é maior o sofrimento dela dentro do coração. Por isso se fala que o que a boca fala, o coração está cheio, porque é da onde vem, né, do nosso coração, da nossa alma, todos esses sentimentos. Então, se alguém está falando de algo com muita raiva, com muita angústia, é porque ela está sofrendo. Se ela está sofrendo, eu posso fazer uma caridade dela por afeto, né, e ter uma palavra amiga. Claro que quando eu digo assim, você não devia estar fazendo isso não é afeto, isso é julgamento, né? E se o bom pai, que é o pai que sabe tudo e que tudo faz, não nos julga e nos acolhe sempre, não temos o direito de julgar ninguém, porque cada um responde às situações a partir da sua história, a partir dos seus medos, a partir do que já vivenciou. Então, quando alguém nos joga raiva, fala algo com muita raiva, a gente pode ter caridade com essa pessoa por palavra. A gente pode dizer assim, ó, o que eu posso fazer para te ajudar? Você está precisando de uma fala, você está precisando de um carinho? Você quer conversar? Diga para mim, o que está te incomodando? O que eu posso fazer por você? Nessas palavras, as pessoas tendem a se desarmar. Elas tendem a diminuir a angústia, porque elas percebem que não estão só. E nas situações de dificuldade, de angústia ou de raiva, a sensação de solidão aumenta o vazio e faz com que a gente se perca às vezes no que a gente está fazendo, naquele dia a dia. Então, quando a gente fala para as pessoas e dá para elas a possibilidade delas expressarem o que elas estão sentindo e elas serem acolhidas, isso é uma forma de caridade, que é a caridade por palavra. Tem mais uma caridade que a gente pode fazer, que é a caridade por atitude, né? Eu posso fazer uma ação por aquela pessoa. Essa é a caridade de, às vezes, levar... Claro que nós estamos agora num momentinho de distanciamento social, mas a gente pode, dentro da nossa casa, por exemplo, fazer uma caridade por atitude de dar um abraço, de dar um beijo, de fazer um agrado, fazer um chá, levar um café, de fazer uma atitude que possa demonstrar afeto e carinho a quem está perto da gente. No dia a dia, ou muito preocupado com os problemas, a gente tende a se distanciar das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente gosta mais. E estamos num momento da vida que temos a oportunidade de estar perto de quem a gente ama e reconstruir esses laços. Claro que é difícil o convívio familiar, claro que é difícil conviver com algumas pessoas por muito tempo, o tempo todo, e aí alguns podem ficar irritados, e a gente fica, e é natural do ser humano. Mas naquele momento de irritação, vale, respira e reorganiza a sua ação diante daquela situação. A gente falei da caridade moral em relação ao outro, mas é a caridade que a gente faz com a gente, porque é muito dito também que a gente deve ser bom com o outro, que a gente deve dar ao outro atenção, e tudo isso faz parte também. Mas é a caridade que eu faço para mim, a caridade que eu olho para mim, porque nos dias em que eu estou mais angustiado, que eu estou mais irritado, também é um momento de olhar para mim e olhar para perceber o que eu posso fazer de melhor, como eu posso cuidar de mim nesses dias, como eu posso reorganizar, por que eu estou sofrendo tanto, o que está faltando, ou qual é o sentido, o que eu preciso aprender para que eu possa me organizar. E aí eu vejo muitas pessoas quando convivo ou nas situações em que eu vou, sendo muito exigentes consigo mesmas. Vejo pessoas, às vezes, que carregam até chicotes, que na ideia de que a cada passo se julgam, se culpam, se cobram e são para si verdadeiros carrascos. É muito difícil alguém que é duro consigo ser muito amoroso com o mundo, porque a gente transborda o que a gente sente. Costuma que as pessoas que são muito exigentes consigo também são exigentes com o outro.
E aí vem a ideia de se olhar e se permitir errar, se permitir experimentar, se permitir começar de novo, dar desculpas, né, para si e se perdoar, porque somos todos humanos, estamos todos em processo de aprendizagem. Se nós olharmos para uma criança, a maior parte delas dificilmente são caridosas por natureza. A criança nasce com o instinto de trazer para si o que ela quer, o querer, o trazer para si. Nesta lógica é muito fácil pedir, né? Mas o partilhar, o dar, isso são atitudes que precisam ser ensinadas para os nossos filhos e que nós, enquanto adultos, também precisamos treinar. E a gente pode ser caridoso com uma criança desde pequena, ensinando ela a partilha com os outros, mas a amorosidade consigo também. Sendo tolerante com as dificuldades, conversando com ela, explicando que é normal se irritar, sendo tolerante com as emoções. Nesse momento do mundo, todo mundo fica irritado e um pouco perdido. Faz parte da resposta natural diante da vida e do que estamos vivenciando. Mas é interessante e uma grande oportunidade nós podermos juntos olhar e acolher as nossas emoções e tudo aquilo que a gente vem vivenciando. Quando a gente pensa em caridade, a gente falou até agora então a caridade com o outro, a caridade com a gente e a caridade, vamos falar um pouco mais agora da caridade que a gente pode fazer de forma ativa e através às vezes até com algo material para o mundo, né? Eu vi uma vez uma fala até do Divaldo Franco e ele dizendo que as pessoas às vezes esperam ter grandes coisas para poder fazer a caridade. Às vezes esperam ter um grande projeto para poder desenvolver a caridade. E dizem que não tem condições de poder dar ou poder auxiliar o outro, né? Mas a gente pode fazer caridade para o mundo em qualquer momento do dia ou em qualquer ação. Quando você desce do elevador e você segura a porta do elevador para quem vai sair, quando você caminha, olha para alguém e sorri, agora a gente sorri com os olhos, né? Porque estamos todo mundo assim, de máscara, mas quando você sorri com os olhos, aquilo pode ser o que aquela pessoa precisa para o dia, ou quando você partilha do seu alimento com um colega de trabalho, ou quando partilha um café, ou quando leva para alguém um presente, ou quando você dá para alguém algo de afeto, né, que seja afetuoso nesse momento do inverno, uma roupa, uma coberta. Tantas ações a gente pode fazer que podem transformar a vida do outro. Mas existem quem tenha dificuldade de dar algo financeiro, né, ou algo que tem um custo financeiro. Aí a gente pode pensar em partilhar algumas coisas da nossa vida. As roupas que a gente tem em excesso, né? As roupas, o nosso dia a dia. Às vezes até conversar com alguém é uma forma de caridade, porque pode ser tudo aquilo que aquela pessoa precisa naquele momento para poder transformar o seu dia. Quando Jesus falou da caridade, ele falou que é o caminho da salvação. Porque para a gente ser caridoso e dentro da caridade estão todas as outras virtudes. Humildade. Para ser caridoso é preciso humildade, tanto para dar quanto para receber. Para poder fazer caridade e receber uma caridade, às vezes a gente precisa de humildade até para pedir ajuda, né? Até para dizer que eu preciso de algo, né? Mas nós temos a humildade, nós temos afeto, doçura, a benevolência, o amor. Todas essas características são características dos homens de bem. Claro que não estamos ainda na fase de sermos espíritos de luz. Um dia, no processo de evolução, da nossa evolução e da evolução do mundo, a gente vai chegar lá. Mas para que a gente chegue lá, essa é uma ação que a gente precisa exercitar no nosso dia a dia. Não conseguir hoje? Tenta o dia seguinte. Não conseguir no dia seguinte? Tenta no próximo. Não consegui ser caridoso hoje com o meu pai, que foi bravo comigo, ou com a minha mãe, não consegui ser tolerante, tenta no próximo dia. Temos a felicidade e a oportunidade de sermos caridosos com a gente, com as pessoas que nos cercam e com todos aqueles que alcançamos na vida todos os dias, durante a vida inteira. Graças a Deus
que a gente tem sempre essa oportunidade. Ninguém vai olhar para nós e vai nos julgar e dizer assim, você não está sendo caridoso. Ninguém tem o direito de fazer isso, pelo menos, né? Mas a oportunidade de olhar para o outro, para o que ele precisa, e olhar para nós, para o que a gente precisa, é uma grande oportunidade de evolução. É uma grande oportunidade de transformar a nossa vida. E tem uma outra fala do Evangelho que diz que a maior caridade que podemos fazer nesse mundo é nos melhorar enquanto pessoas. Se eu não conseguir fazer nada disso, não conseguir olhar para o outro e ser tolerante, não conseguir doar nada, não conseguir ter atitude, pensamento, nada para o mundo, eu posso olhar para mim e me melhorar. Eu posso olhar para mim e me tornar uma pessoa melhor. Quando eu faço isso, eu deixo de projetar no mundo as minhas angústias, as minhas culpas, as minhas indignações. Paro de culpar as outras pessoas pelas minhas escolhas. Isso já é uma grande forma de caridade, porque eu estou deixando de machucar o mundo e me melhorando. Viemos nessa oportunidade de encarnação para exercitar a melhora, o olhar, o cuidado, e nos tornarmos cada vez melhor até que chegamos a sermos espíritos de luz. E teremos todas as oportunidades para que isso aconteça. Para a gente, então, se encaminhar para o fim da nossa conversa, vou pedir para você que está nos acompanhando que você se coloque numa posição confortável, né? Solte os seus braços, relaxe um pouquinho, para que a gente possa exercitar, ser caridoso com a gente de todas as formas, e a gente possa soltar os ombros, soltar o rosto, né? E respirar profundamente, para que a gente possa não pirar diante das nossas dificuldades. Deus Pai, obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada pela oportunidade de auxiliar todos aqueles que cruzam o meu caminho, com palavras, com pensamentos, com ações. Obrigada, Deus, por todas as vezes que as pessoas foram caridosas comigo, foram caridosas com as minhas más atitudes, foram caridosas com as minhas infantilidades, foram caridosas com as minhas dificuldades. Muito obrigada. Obrigada, Deus, pelas oportunidades que o Senhor tem colocado em nossa vida de exercitarmos o perdão e a tolerância. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar neste momento do mundo, vivenciando tudo que estamos vivenciando. Obrigada pelos pequenos recados de caridade que a gente vê para todo lado, enquanto as pessoas se ajudam e buscam esse mundo melhor. Muito obrigada por poder perceber isso. Obrigada, Deus, por essa vida, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelas pessoas com as quais já cruzei, pelas pessoas que ainda iremos cruzar, por todos aqueles que partilham com a gente a vida. Muito obrigada. Obrigada, Deus, por todos aqueles que no plano espiritual dão toda a sua força e o seu suporte para que possamos nessa vida cumprir as nossas missões. Obrigada pelos nossos anjos da guarda. Obrigada por toda a equipe espiritual que nos guia, que nos dá força, que protege os hospitais e todas as pessoas que nesse momento estão trabalhando para que a gente esteja bem. Muito obrigada. Obrigada por essa noite, pela oportunidade de partilhar conhecimento, pela oportunidade de poder tentar melhorar. Muito obrigada.